Olá! Vamos mergulhar hoje nos resultados das lojas Renner do terceiro trimestre de 2025. E olha, essa não é só uma análise de números, não. É uma história de resiliência, de como uma boa estratégia consegue superar desafios que vêm de onde a gente menos espera. Vamos entender como isso aconteceu. E para começar, vamos direto ao ponto que todo acionista gosta de ver: o lucro por ação, um salto impressionante de 15,5%. Só esse número aqui já acende uma luz verde, né? Sinaliza que o trimestre foi bom. Mas a grande pergunta é: como a Renner chegou nesse resultado? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, antes de a gente entrar nos detalhes e nas estratégias, vamos passar o olho bem rápido pelas principais manchetes do trimestre para ter uma visão geral. Ok, o que a gente vê aqui? Um crescimento sólido, né? A receita subiu 4,2%, o lucro líquido mais de 9%. Mas, olha só o último item. O resultado de serviços financeiros, um crescimento espetacular de quase 37%. Guarda bem esse número, porque ele é uma peça-chave no nosso quebra-cabeça. Agora sim, vamos para o coração do negócio, o varejo. E aqui a história é super interessante. É uma história de um lado, com vendas um pouco mais tímidas, e do outro, uma vitória estratégica na lucratividade. Um balanço bem delicado. E aqui está o centro da questão no trimestre. É como se fosse um cabo de guerra, sabe? De um lado, o crescimento de vendas foi mais contido, ali nos seus 4%. Do outro lado, a margem bruta, que mede o lucro direto na venda de cada peça, melhorou bastante. Então ficam duas perguntas no ar: por que as vendas foram mais fracas e como, mesmo assim, a rentabilidade conseguiu subir? A resposta para a primeira pergunta vem direto do CEO. O grande protagonista, ou vilão, do trimestre foi o clima. Basicamente, o outono foi mais frio que o normal. Então, todo mundo correu para comprar roupa de inverno antes da hora, ainda no segundo trimestre. Aí, quando chegou o terceiro trimestre, já não tinha tanto estoque de peça pesada para vender, bem na hora que o frio continuou. Foi uma dinâmica totalmente atípica. Certo, o clima explica as vendas. Mas e a margem? Como ela melhorou? Isso aí não foi sorte não, foi pura estratégia. Foi gestão na veia. A empresa foi muito mais precisa no controle de estoque. O que isso significa na prática? Menos necessidade de fazer promoção e liquidação para queimar estoque antigo. Com isso, a lucratividade de cada venda sobe. Simples assim. Beleza, entendemos o varejo. Agora vamos falar daquele segundo motor que, olha, roubou a cena no trimestre. Lembra daquele número gigante que a gente viu lá no começo? Chegou a hora de entender o sucesso da Realize, a parte de serviços financeiros da Renner. De novo esse número, né? Só para a gente ter a dimensão do que ele significa. 36,9% de crescimento no resultado. Pensa só, num trimestre em que o varejo, o negócio principal, enfrentou desafios, essa outra área da empresa simplesmente decolou. E o segredo desse sucesso? Disciplina. A Realize chegou a quase 80 milhões de reais em resultado. E detalhe, foi o 8º trimestre seguido de crescimento. Isso só foi possível porque a política de crédito deles é muito conservadora. Eles escolhem bem para quem dá crédito, mantendo a carteira de clientes saudável e com baixo risco. É o famoso crescer com qualidade. Ok, a gente viu que a empresa se virou muito bem no presente, mostrou resiliência, mas e o futuro? Vamos dar uma olhada em como a Renner está usando essa força de agora para construir o crescimento de amanhã. Primeiro de tudo, digital. A penetração dos canais digitais já está em quase 17%. Isso não é pouca coisa não. Mostra que a operação de e-commerce está madura, está integrada e, claro, pronta para crescer ainda mais. Mas não é só de online que vive a Renner. A expansão física continua a todo vapor. Foram abertas 18 novas lojas só neste ano e o plano é chegar a um total entre 30 e 37. A empresa continua buscando novos mercados com alto potencial. E tem outro ponto que é o retorno direto para o acionista. A Renner já executou 85% do seu programa de recompra de ações. O que isso quer dizer na prática? É a empresa sinalizando para o mercado: a gente confia tanto no nosso negócio e no nosso futuro que estamos usando nosso caixa para comprar nossas próprias ações. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que essa história toda de resiliência, de gestão de margem, de força nos serviços financeiros, o que isso significa para a saúde da empresa no fim do dia? Olha só essa fotografia da saúde financeira. A empresa terminou o trimestre com um caixa líquido de 1,3 bilhão de reais. Isso é muita solidez. O fluxo de caixa livre, que é o dinheiro que sobra de verdade, cresceu mais de 15%. E o ROIC, que é uma métrica super importante de eficiência, também melhorou.
E para quem não é tão familiarizado, o que é esse tal de ROIC? Pensa que é como se fosse a nota que a empresa tira na prova de como usar bem o dinheiro para gerar mais dinheiro. É uma medida de eficiência. E o fato dessa nota ter subido para 14,4% é um sinal muito forte de que a gestão está sendo inteligente e rentável. E a gente termina com uma provocação para o futuro. Este trimestre mostrou que a Renner soube jogar na defesa, soube usar a gestão e a força dos serviços financeiros para superar o desafio do clima. A grande questão que fica no ar é: será que essa mesma resiliência estratégica vai conseguir transformar os próximos desafios, os próximos ventos contrários, em novos ventos a favor, em novas oportunidades de crescimento? Fica aí a reflexão.